Estamos de volta com o programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, hoje entrevistando o Dr. Fábio de Souza Santos, presidente da subseção da OAB Guarulhos. Dr. Fábio, uma questão que foi muito discutida no final de 2011 e início de 2012 foi a polêmica iniciada com o pedido de apuração de transações financeiras atípicas e, por isso, sob suspeita de integrantes da magistratura e funcionários do Poder Judiciário entre os anos de 2000 e 2010, que foi pedida pela ministra corregedora do Conselho Nacional de Justiça, doutora Eliana Calmon. Como é que a OAB vê essa polêmica e quais são os efeitos que ela pode produzir para o descrédito da justiça no Brasil, que já está tão prejudicado? É verdade. Esse episódio também é mais um triste episódio que acontece, e desta vez envolvendo o Poder Judiciário, que é um dos pilares, né, que o cidadão deve ter sempre a esperança de que seus direitos serão protegidos, estarão salvaguardados de toda a violência praticada. E o CNJ, ele foi criado justamente para coibir, impedir essas distorções. E, de repente, quando nós nos deparamos com uma ministra corregedora que toma uma decisão absolutamente acertada, que é aquilo que a população, que o cidadão, que os operadores do direito esperam, nós vemos que, na contramão disto, tem algumas pessoas que estão dentro do Poder Judiciário que tentam impedir que a apuração de fatos gravíssimos como esses daí ocorridos ao final do ano sejam apurados. E nós vemos isso com muita tristeza. E também, repito, não é só a Ordem dos Advogados do Brasil, são todos os habitantes deste país que tinham a esperança de que alguma coisa estava mudando para melhor. Hoje, inclusive, está acontecendo lá em Brasília um movimento liderado pela OAB em prol da ministra Helena Galvão, que de forma corajosa tem se posicionado, e aí não é contra os juízes, é contra o mau caráter, porque todas as profissões, e aí isso não exclui o judiciário, a advocacia tem maus profissionais, os engenheiros têm maus profissionais, os médicos, o serralheiro, o marceneiro, qualquer profissão tem as suas laranjas podres. E o judiciário não é diferente. O judiciário não é diferente. Ele não pode achar que é intocável, que todos os seus integrantes são as pessoas intocáveis. Não, tem bandido também no judiciário. E essas condutas que são tidas como ilícito, né, criminal, ou esses desvios de condutas, eles devem ser apurados, sim. É a transparência que se espera de um poder judiciário que seja justo. Então, o que estão tentando fazer, e o que aconteceu no final de ano, uma liminar concedida pelo ministro, que eu também depositava uma certa esperança, né? Ele solta uma liminar lá que vem na contramão de tudo que a gente acredita. Então, eu acredito também que a pressão que os brasileiros têm se manifestado, se colocado em razão dessas situações de tentar impedir que o CNJ cumpra o seu papel, a sua finalidade, tanto que por essa razão ele foi criado, ele possa de fato exercer com independência e apurar esses desvios de condutas, esses crimes, porque desviar uma quantia dessa de dinheiro, né, dos cofres públicos, sabe-se lá para onde, em benefício de alguns poucos, isso tem que ser apurado no rigor da lei. Esses magistrados ou serventuários envolvidos devem ser expulsos com prejuízo de seus vencimentos e não ser afastados, colocados numa situação que não vai mais atuar, mas ainda inclusive com recebimento de seus vencimentos. Isso daí seria um prêmio. Então eu espero, nós acreditamos, a OAB deposita a esperança ainda no Poder Judiciário, daquele que é feito por pessoas sérias, competentes, combativas, magistrados de respeito, né? Que seja adotada todas as providências necessárias a fim de que essas investigações cheguem ao seu final
apurando e penalizando, aplicando as penalidades cabíveis a seus autores na forma da lei. É assim que o país vai continuar na sua função e o judiciário não vai perder sua credibilidade perante a sociedade. Doutor Fábio, né? Então o senhor vem comentando aqui para a gente que essa suspeita que para por aproximadamente 3.426 juízes e funcionários do judiciário, né? Bem como o simples pedido de averiguação das transações atípicas, né, que estão envolvendo essas transações, que estão pairando também aí em torno de 856 milhões de reais, representa uma quebra de sigilo dos supostos magistrados e dos funcionários do judiciário, né? Ou, deixa eu até fazer uma pergunta, se existe um desvirtuamento de todo esse procedimento, desse assunto, né? E aproveitando com relação a essa quebra de sigilo, né, vem arranhando a independência do judiciário, como alegam os juízes, ou há um exagero nesta afirmação, né, já que fez um comentário com relação a esses valores. Então, não vigoraria, neste caso aqui, o ditado de quem não deve, não teme? Sem dúvida. É exatamente isso. Quem não deve, não teme. A questão de tirar a credibilidade do judiciário, isso é muito relativo. Vai tirar a credibilidade do judiciário se amarrar, amordaçar o direito daqueles que têm responsabilidade e estão cumprindo efetivamente o seu exercício, né, de apuração dos fatos da verdade e a responsabilização dos autores que fizeram um desvio dessa importância que não tem sentido, né? Por menor que fosse o valor, desvio de conduta deve ser apurado, principalmente partindo de juízes, de magistrados, onde o destino da população estão depositados na mão dessas pessoas, seja na questão da liberdade dessas pessoas ou no patrimônio, na vida dessas pessoas. Aqui nós estamos falando de desvio de dinheiro que poderia ser melhor aproveitado dentro da própria instituição da magistratura, enfim, isso é dinheiro que foi, sabe-se lá para onde, em benefício para o bolso de algum dos magistrados envolvidos nesses episódios todos. Então, eu acho que, ao contrário do que tentam se pregar, primeiro, nós damos um desconto, né, porque é o tal do corporativismo, né? Mas eu acho que um magistrado com responsabilidade e sabedor do cumpridor dos seus deveres jamais pode vir com um discurso vazio desse. Tirar a independência, tirar a credibilidade da magistratura é agir tentando amordaçar a apuração de fatos gravíssimos e relevantes, que a sua apuração chegue a um final justo para que a população tenha a certeza de que a magistratura é um órgão ainda sério neste país. Doutor Fábio, na verdade não se pode confundir independência para julgar com independência para provocar ilícito. E fazer tudo que... Na verdade, exatamente, os juízes também, tal como todos os cidadãos, têm que ter um freio, têm que ter um limite. E o limite é o limite da não permissão da prática de atos ilícitos. Se eles existem, que sejam apurados. E principalmente quando, nesse caso aí, chegou aonde chegou, justamente porque foi apurado o desvio de alguns magistrados, de alguns serventuários, né, onde uma grande importância de dinheiro sumiu, né? Sabe-se lá para onde? São 856 milhões de reais. Perfeito. E nós tivemos notícia, e a mídia toda repercutiu isso, pagamentos feitos a juízes na ordem de 600 mil reais de uma só vez, como adiantamento de proventos. Ora, vamos nós, cidadãos comuns, pedir o adiantamento para o nosso patrão, falar, me adianta 5 mil reais aí que eu preciso, né? Eles vão nos cofres do povo e pegam 600. Gente, é brincadeira, né? E depois, doutor Clóvis, o interessante é que se fala que o judiciário não tem dinheiro, não tem verba, né? Vamos fazer comparativamente a situação de Guarulhos. Guarulhos hoje não tem um fórum decente, um fórum que possa atender a demanda, né, da população em termos de ser atendido com uma quantidade razoável de juízes, de serventuários, espaços, né, para poder dar um atendimento. Hoje nós temos a sede do fórum, mais 3 outros locais de atendimento, porque
o fórum se tornou pequeno, né? E aí o governo do estado não investe na cidade, porque já tem local destinado à construção de um novo fórum, não investe porque alegando que não tem dinheiro, né? E não tem dinheiro porque justamente esses desvios vão para o bolso de meia dúzia que se intitulam o dono desse dinheiro. E na verdade isso acaba prejudicando não só naquela região, mas num todo. E isso a gente não pode permitir. Aceitar passivamente ou permitir que a apuração disso seja amordaçada é justamente rasgar aquilo que foi um objetivo maior, se criando o CNJ, justamente para que a moralidade pudesse retomar o seu rumo normal das coisas. Doutor Fábio, nós estamos chegando praticamente no final desse segundo bloco. Vou deixar uma pergunta para ser respondida logo no início. Alguns juízes lá na comarca do Rio de Janeiro, eles colocaram espontaneamente o sigilo fiscal e bancário à disposição do CNJ. Você não acha que esse exemplo deveria ser seguido por todos os magistrados no Brasil? Nós vamos agora para um breve intervalo, né? Lembrando de que esse programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, sábado às 21h30 e no domingo às 22 horas. Os telespectadores que quiserem pautar algum assunto em destaque podem transmitir isso para a produção do programa através do e-mail presidencia@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br ou nos procurar pelo telefone 2468-8199 na Casa do Advogado, na Rua Luiz Facini, número 16, Centro Guarulhos. Vamos a um breve intervalo, voltamos já.